Durante o jantar com meu filho, recebi uma mensagem: levante-se e vá embora. Não diga nada ao seu filho. Durante um jantar em família com meu filho e sua esposa, onde finalmente fizemos as pazes depois de anos de silêncio, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Levante-se e vá embora. Agora. Não diga nada ao seu filho. Decidi obedecer, e descobri a terrível verdade que me arrepiou. 30 minutos depois, a polícia batia à sua porta. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Antes de continuar, por favor se inscreva no canal e nos diga nos comentários de onde você está nos ouvindo. As bolhas do sabão de lavar louça grudavam nas minhas mãos calejadas, enquanto eu lavava a xícara de café favorita de Margarita pela terceira vez naquela semana. A mesma rotina todas as noites. Lavar o prato único, o garfo único, a xícara única. Isso marcava outro jantar solitário. A cozinha parecia imensa, sem seu cantarolar enquanto cozinhava, sem suas repreensões suaves por deixar os jornais espalhados sobre a mesa. Deixei a xícara com cuidado e a coloquei no escorredor, onde sempre repousava como um altar a tempos melhores. A geladeira zumbia sua melodia solitária, ornamentada com fotos desbotadas presas por ímãs desiguais. Meus olhos pousaram na imagem de Ricardo em sua formatura do ensino médio, aos 17 anos, sorrindo com seu cabelo e beca, o braço de Margarita envolvendo seus ombros. Antes das discussões. Antes do dinheiro. Antes do silêncio. O toque estridente do telefone cortou o meu devaneio como uma faca. Minhas mãos úmidas procuraram o pano enquanto o telefone insistia em sua demanda. O fone da parede se sentiu frio contra minha palma ao levantá-lo, semicerrando os olhos através dos meus óculos de leitura. O número na tela me deixou sem fôlego por um momento. Não conseguia me mover. Um ano de silêncio se estendia entre nós como um oceano. A última vez que falamos, ele havia partido furioso depois que me neguei a emprestar-lhe dinheiro para sua oportunidade de investimento. Margarita teria lidado melhor com isso. Ela sempre sabia as palavras certas. Alô. Minha voz saiu mais áspera do que pretendia. Pai. A voz de Ricardo carregava aquele tom incerto de sua infância, quando havia quebrado algo valioso e não sabia quantos problemas o esperavam. Sou eu. Apertei o telefone com mais força, meu coração batendo violentamente contra minhas costelas. Ricardo, eu não esperava. Eu sei. Sei o que aconteceu. Ele fez uma pausa e pude ouvir sua respiração. Muito tempo. Tempo demais. Me movi devagar em direção à minha poltrona, aquela que Margarita havia insistido em comprar porque sustentava bem minhas costas. O couro estava desgastado por anos de noticiários vespertinos e palavras cruzadas dominicais. Como você está, filho? Estou bem, muito bem. Emília e eu temos conversado, e percebemos o quanto sentimos sua falta. O quanto sentimos falta da família. A palavra flutuou no ar entre nós. Família. Algo que havíamos sido uma vez, antes que o orgulho, o dinheiro e o silêncio obstinado construíssem muros. Eu também sinto falta, admiti, surpreso pela honestidade em minha voz. Pai, você consideraria? Viria jantar? Esta noite? Emília está preparando aquele assado que você sempre adorou e poderíamos conversar. Conversar de verdade, como antes. Olhei a foto da família em minha mesinha lateral. Ricardo, Emília, Margarita e eu em seu casamento há 5 anos, antes de tudo dar errado. Margarita sempre dizia que as famílias encontram o caminho de volta, com o tempo. Esta noite? Minha voz traiu minha surpresa. Sei que é em cima da hora, mas Emília já começou a cozinhar e só. Não queremos esperar mais. Perdemos tempo suficiente. Algo em sua voz puxou meu coração, uma vulnerabilidade que eu lembrava de quando ele era pequeno e temia as tempestades. Talvez Margarita estivesse certa. Talvez as famílias realmente pudessem se curar. A que horas? Ouvi-me dizer. Às 7h30. Te mando o endereço por mensagem. Nos mudamos para Polanco no ano passado. Polanco, uma área cara. Mas Ricardo sempre foi ambicioso. Estarei lá. Pai. Sua voz se suavizou. Obrigado. Por nos dar outra chance. Depois de desligar, fiquei sentado na penumbra crescente, segurando a foto da família com mãos trêmulas. Margarita me sorria do porta-retrato e quase pude ouvir seu sussurro. É hora, Juan. É hora de voltar para casa.
O silêncio após o tom de chamada se sentia diferente. Carregado de possibilidade em vez de vazio. Deixei a foto com cuidado na mesinha e me levantei com um propósito que não sentia há meses. Esta noite seria diferente. Esta noite eu recuperaria meu filho. Lá em cima, meu quarto parecia um museu de memórias. Os frascos de perfume de margarita ainda alinhavam sua penteadeira, partículas de poeira dançando na luz tardia da tarde que entrava pelas cortinas de renda. Abri meu armário e separei camisas do dia a dia e suéteres desgastados até que meus dedos encontraram o terno azul marinho pendurado em plástico protetor. O tecido se sentia substancial entre meus dedos, uma mistura de lã que Margarita havia insistido em comprar quando me surpreendeu com ele para a formatura de Ricardo. Você precisa de algo elegante para ocasiões importantes, havia dito, alisando as lapelas com suas mãos cuidadosas. E a formatura do nosso filho definitivamente é uma. Levei o terno para a cama e o desenvolvi devagar, lembrando-me de quão orgulhoso me senti ao entrar naquele auditório com Margarita ao braço, vendo Ricardo atravessar o palco. O mesmo terno me havia acompanhado em entrevistas de emprego, aniversários e o funeral de Margarita. Esta noite testemunharia outro marco. A água quente do chuveiro afrouxou músculos que eu não sabia que estavam tensos. Enquanto me barbeava, peguei meu reflexo me olhando com olhos esperançosos. Quando me tornei tão velho? As linhas ao redor dos meus olhos haviam se aprofundado e o prateado dominava minhas têmporas. Ricardo notaria? Emília veria o quão sozinho eu me tornará? O perfume de Margarita ainda estava no balcão do banheiro, onde o deixei após sua partida, Chanel número 5, seu presente de Natal para si mesma todo ano. Toquei o frasco brevemente, depois peguei minha própria loção pós-barba. Algumas memórias eram preciosas demais para serem emprestadas. Vestido e pronto, me olhei uma última vez no espelho. O terno ainda me servia bem, embora um pouco mais folgado que antes. Escolhi uma garrafa de uísque envelhecido do armário, uma oferenda de paz, algo para construir uma ponte entre feridas passadas e esperanças futuras. Meu telefone vibrou com a mensagem de Ricardo. Avenida Reforma 247, Polanco. Mal posso esperar para te ver, pai. Chamei um Uber, meus dedos hesitando sobre o teclado ao inserir o endereço. Polanco ficava a 40 minutos, outro mundo do meu bairro modesto em Coyoacán. O aplicativo mostrou 8 minutos de espera. Parado junto à janela da frente, vi como as casas familiares se desfocavam em sombras vespertinas. A senhora Lopes, da casa ao lado, me cumprimentou de sua varanda, e retribuiu o cumprimento, me sentindo mais leve que em meses. Talvez esta noite mudasse tudo, talvez a família realmente pudesse encontrar o caminho de volta. O Uber chegou pontualmente, um sedã limpo com um motorista amigável que comentou sobre o bom tempo enquanto saíamos. Enquanto Coyoacán dava lugar a avenidas e estas a subúrbios cuidados, observei como o mundo se transformava fora da janela. As casas cresciam, os jardins se tornavam mais impecáveis, as entradas mais amplas. Quando entramos na área de Polanco, eu olhava mansões que poderiam abrigar 6 famílias como a minha. Polanco é uma área linda, comentou o motorista notando meu olhar assombrado. Muita gente bem-sucedida mora aqui. Estou visitando meu filho, respondi com orgulho inchando meu peito apesar da confusão sobre como Ricardo podia se dar ao luxo de tal lugar. Um homem sortudo por ter família em um lugar assim. Sortudo mesmo, pensei, embora uma inquietação se infiltrasse em minha excitação. Como exatamente Ricardo havia conseguido comprar uma casa em uma das áreas mais caras da cidade do México? O Uber parou em frente a uma casa que parecia saída de revistas de arquitetura. Fiquei congelado no banco traseiro, olhando colunas de pedra e topiárias perfeitamente podadas que custavam mais que meu aluguel mensal. Uma entrada circular contornava uma fonte ornamentada onde a água dançava na luz inicial da noite. 2 carros de luxo, um Mercedes e um BMW, estacionados como declarações reluzentes de sucesso. Aqui é, senhor, anunciou o motorista alegremente. Lugar lindo. Tirei minha carteira com mãos trêmulas, contei as notas e acrescentei uma gorjeta generosa. Obrigado, tenha uma boa noite. A porta do carro se sentiu mais pesada ao sair sobre o pavimento impecável. Meus sapatos, lustrados mas visivelmente usados, ecoaram contra a pedra enquanto caminhava pelo caminho curvo em direção a uma entrada que poderia pertencer a um hotel pequeno. Sebes perfeitamente aparadas margeavam o caminho e luzes com sensor de movimento iluminaram minha aproximação com precisão teatral. Antes que pudesse alcançar a campainha de bronze, a enorme porta de carvalho se abriu.
Uma mulher de meia idade, com olhos gentis e cabelos grisalhos, estava na soleira, vestida com um uniforme preto impecável, que gritava governanta profissional. Seu sorriso parecia genuíno, mas algo piscou em seus olhos. Preocupação, aviso. A expressão desapareceu tão rapidamente que me perguntei se a havia imaginado. Senhor Martins, disse calorosamente, se afastando para me deixar entrar em um vestíbulo que fazia minha sala parecer um armário. Sou Maria. O senhor Ricardo e a senhora Emília estão muito animados por você estar aqui. O interior me deixou sem fôlego. Pisos de mármore se estendiam em direção a uma escada curva digna de filme sobre pessoas ricas. Lustres de cristal projetavam luz quente sobre pinturas a óleo que pareciam originais e caras. Flores frescas, não as artificiais que eu preferia, enchiam o ar com um perfume sutil. Pai! A voz de Ricardo ecoou do fundo da casa, seus passos ressoando ao se aproximar. Ele apareceu no vestíbulo, parecendo um modelo de revista. Terno caro, corte perfeito, dentes mais brancos que em sua formatura. Quando me alcançou, seu abraço se sentiu desesperado, durando uma batida a mais. Você está ótimo, disse, recuando para me estudar com olhos gratos e ansiosos. Realmente ótimo. Emília surgiu ao seu lado como uma aparição graciosa, em um vestido de seda que custava mais que meu carro. Sua maquiagem era impecável, suas joias sutis mas claramente caras, seu sorriso tão perfeito que parecia ensaiado. Juan avançou para beijar minha bochecha, me envolvendo em perfume caro. Você está maravilhoso. Estamos tão felizes que você esteja aqui. Consegui sorrir, ainda impressionado pela opulência que nos cercava. Este lugar é incrível. Como você? Imóveis, interrompeu Ricardo rapidamente, sua risada um pouco brilhante demais. Peguei o mercado no momento certo, sorte no timing principalmente. Algo em seu tom me fez pausar, mas Emília já estava tomando meu braço com graça praticada. Venha, vamos acomodá-lo. Maria, pode pegar o casaco do Sr. Martins. Entreguei minha jaqueta, a melhor que eu tinha, embora de repente se sentisse surrada neste ambiente. Maria aceitou com outro sorriso gentil mas preocupado, desaparecendo em direção ao que assumi ser um armário para casacos grande o suficiente para uma família pequena. Trouxe isto, disse, oferecendo a garrafa de uísque que havia escolhido com cuidado. Pensei que poderíamos compartilhar um drink. O rosto de Ricardo se iluminou ao examinar o rótulo. Pai, isto é fantástico. Não precisava, mas fico feliz que tenha trazido. Ele me deu um tapinha no ombro com entusiasmo um tanto forçado. Emília cozinhou a tarde toda. Lembrou o quanto você gosta de carne assada. Como Emília lembrava de minhas preferências alimentares. Havíamos compartilhado talvez 3 refeições em 5 anos e não me lembrava de carne assada ter sido tópico de conversa, mas seu sorriso era tão caloroso, tão acolhedor que afastei o pensamento. Você é muito gentil, disse-lhe, sinceramente, apesar de minha confusão. Família cuida da família, respondeu ela fluentemente, entrelaçando seu braço com o meu. Isso é o que mais importa. Ricardo nos guiou em direção ao que assumi ser a sala de jantar, seu passo confiante mas com algo tenso ao redor dos olhos. Maria havia desaparecido nas profundezas da casa, nos deixando neste quadro perfeito de reencontro familiar. Enquanto caminhávamos por salas dignas de revistas de decoração, tentei reconciliar esta riqueza óbvia com o filho que me havia pedido dinheiro apenas 1 ano atrás. A sala de jantar se abriu diante de nós como de uma série de época, uma mesa de mogno posta para 4, com porcelana que captava a luz de um lustre acima. A prata brilhava contra o linho branco, e o aroma da carne assada flutuava de portas batentes que provavelmente levavam a uma cozinha maior que meu apartamento. Isto é lindo, suspirei, genuinamente impressionado. Emília sorriu diante do elogio. Queremos que esta noite seja especial, queremos começar de novo, Juan, todos nós. Enquanto Ricardo puxava a minha cadeira com a facilidade praticada de alguém acostumado a jantares formais, me vi esperando que Margarita pudesse ver este momento. Seu menino havia feito algo de si mesmo, encontrado sucesso além de nossos sonhos modestos. Talvez ela estivesse orgulhosa de como ele havia resultado, talvez aprovasse esta oportunidade de reconciliação que eu estava tomando. A sala de jantar nos recebeu como uma cena de revista de estilo de vida. Copos de cristal captavam a luz quente do lustre, projetando pequenos arco-íris sobre toalhas de mesa engomadas. A prata reluzia contra a porcelana fina que custava mais que meu aluguel mensal. Cada talher parecia uma obra de arte, com múltiplos garfos alinhados com precisão militar e guardanapos de tecido dobrados em picos perfeitos. Isto é incrível, murmurei,
passando meus dedos pela borda polida da mesa de mogno. Ricardo sorriu enquanto puxava minha cadeira na cabeceira. Só o melhor para reencontros familiares, não é, pai? Emília se sentou com graça à minha esquerda, enquanto Ricardo tomou o assento à minha direita. A disposição se sentia deliberada, ambos posicionados para observar cada reação minha, guiar cada conversa. Maria apareceu silenciosamente da cozinha, trazendo aperitivos delicados arranjados como esculturas diminutas. Vamos começar com seu uísque, anunciou Ricardo, já abrindo a garrafa que trouxe. O líquido âmbar captou a luz enquanto despejava porções generosas em copos de cristal pesados. Isto merece um brinde apropriado. Ele me entregou um copo mais cheio do que eu teria servido. O calor do uísque se espalhou pelo meu peito enquanto Emília erguia sua taça de vinho com graça teatral. Pela família, disse, seu sorriso radiante, pelo perdão e novos começos. Por Margarita, acrescentou Ricardo, sua voz quebrando ligeiramente. Ela teria querido nos ver assim, juntos. O uísque queimou docemente ao beber. Margarita sempre dizia que o álcool afrouxava línguas e corações igualmente. Esta noite, cercado de tal prosperidade evidente, me perguntei o que ela pensaria desta exibição opulenta. Conte-nos sobre os restaurantes, Emília se inclinou com interesse aparentemente genuíno. Ricardo diz que você construiu um império do nada. Império é uma palavra grande demais. Tomei outro gole, me sentindo inusualmente relaxado. Apenas trabalho duro e fé nas pessoas. Margarita sempre dizia, trate os funcionários como família, os clientes como amigos. Não seja modesto, pai. Ricardo reencheu meu copo antes que eu notasse que havia esvaziado. 7 estabelecimentos agora. Isso é impressionante por qualquer padrão. 7. Ele havia estado acompanhando mesmo durante nosso silêncio. Algo quente se expandiu em meu peito. Talvez ele se importasse mais do que eu pensava. Maria serviu o prato de sopa com eficiência praticada, embora eu tenha notado que suas mãos tremiam ligeiramente ao colocar a tigela na minha frente. Sopa de lagosta rica em porcelana delicada. Outro lembrete de quão longe havíamos viajado de minha cozinha modesta em Coyoacán. Você pensa em aposentadoria? Perguntou Emília casualmente, cortando seu pão com precisão cirúrgica. Diminuir um pouco o ritmo. Os restaurantes me mantêm ocupado. É o que Margarita e eu construímos juntos. Me vi bebendo mais livremente que o usual. A combinação de boa companhia e álcool fino afrouxando inibições que havia mantido por meses. Cada estabelecimento tem suas pegadas. Ricardo e Emília trocaram um olhar que fingi não notar. Pareciam se comunicar sem palavras, como casais depois de anos juntos. A mão de Emília encontrou a minha brevemente, seus dedos frios contra minha pele. Mas você não pode trabalhar para sempre, pressionou Ricardo gentilmente. Você pensou em planos de sucessão? Arranjos legais para o futuro. A pergunta se sentia estranhamente específica, mas o álcool fazia tudo parecer inofensivo. Um dia de cada vez, filho, um dia de cada vez. Maria apareceu com o prato principal, carne assada que cheirava exatamente como a receita de Margarita. Como Emília sabia? Havíamos compartilhado tão poucas refeições em anos. Isto está perfeito, disse-lhe sinceramente. Exatamente como minha esposa fazia. O sorriso de Emília parecia pintado. Queria que esta noite fosse especial, para lembrar que família cuida da família. Enquanto comíamos, Ricardo me contou histórias sobre suas aventuras imobiliárias, embora suas explicações continuassem frustrantemente vagas. Emília fazia perguntas pontuais sobre operações de restaurantes, margens de lucro, valores de propriedades. Sua curiosidade se sentia intensa, quase profissional. A sala ficou mais quente conforme a noite avançava. Minha cabeça se sentia mais leve do que deveria, após apenas 2 copos de uísque, comida rica, boa companhia e o alívio da reconciliação, disse a mim mesmo. Nada mais. Ricardo olhou seu relógio quando pensou que eu não estava vendo. Emília monitorava meu consumo como uma bartender rastreando um cliente regular. Maria se movia entre cozinha e sala de jantar com eficiência nervosa, deixando cair um garfo que ressoou contra os pisos de mármore. Algo insistente à borda de minha consciência, mas o uísque dificultava pensar. Tudo se sentia ligeiramente surreal, como me ver de fora do meu corpo. Quando me tornei tão tonto? Pai, deixe-me mostrar fotos do nosso novo estabelecimento, disse colocando a mão no bolso da jaqueta pelo meu telefone. A abertura na colônia Roma no mês passado. Margarita teria ficado tão orgulhosa de como a comunidade nos recebeu.
Meu telefone vibrou contra minha palma justo quando comecei a tirá-lo. A vibração me surpreendeu no meio da frase. Desculpe, murmurei, olhando apologeticamente para Ricardo e Emília. Provavelmente só o gerente noturno com alguma pergunta de rotina. Mas o número na minha tela não pertencia a ninguém conhecido. Código local, mais dígitos completamente estranhos. Franzi a testa, o polegar sobre a notificação. Emergências de restaurantes vinham de números familiares. Miguel do estabelecimento em Condesa, Saradu de Coyoacán, Tony do Novo em Roma. O telefone vibrou novamente, mais insistentemente. Está tudo bem? Perguntou Ricardo, se inclinando com preocupação excessiva. Só um número desconhecido. Cobri a tela parcialmente com meu guardanapo, guiado por um instinto inexplicável. A mensagem apareceu em maiúsculas cruas. Levante-se e vá embora agora. Não diga nada ao seu filho. Meu sangue gelou. A elegante sala de jantar de repente se sentiu inclinada, embora eu não soubesse se era o choque ou o uísque fazendo minha cabeça girar. Li a mensagem novamente, certo de ter entendido errado. As mesmas palavras, o mesmo comando urgente. Pai. A voz de Emília parecia vir de longe. Você está pálido. Está se sentindo bem? Forcei meus traços a algo que esperava parecesse normal, deslizando o telefone de volta ao bolsito com mãos que tremiam mais do que deveriam. Bem. Só a comida rica me atingiu mais forte que o esperado. Mas eu não estava bem. Alguém desconhecido tinha meu número privado, sabia onde eu estava, sentia a necessidade de me avisar sobre o quê? Sobre Ricardo? Sobre esta noite perfeita que de repente se sentia como uma produção teatral elaborada? O copo de uísque em minha mão captou a luz do lustre, o líquido âmbar girando enquanto meus dedos tremiam imperceptivelmente. Quando me tornei tão tonto? 2 copos não deveriam me afetar assim, não com uma refeição completa. Talvez um pouco de água, sugeriu Emília fluentemente, já sinalizando para Maria. Ricardo estudava meu rosto com atenção aguda. Tem certeza que está bem? Você ficou completamente branco por um segundo. Tenho certeza. A mentira saiu mais fácil do que deveria. Só preciso me desculpar um momento. Banheiro? Claro, Ricardo apontou para o corredor. Segunda porta à esquerda. Vamos esperar por você. Maria vai trazer a sobremesa. Me levantei com cuidado, testando meu equilíbrio. A sala balançou ligeiramente, mas consegui caminhar normalmente em direção ao corredor. As vozes de Ricardo e Emília continuaram em tons baixos, preocupados. O corredor se estendia diante de mim, ladeado com a arte cara e iluminação sutil. A segunda porta à esquerda levava ao que assumi ser um banheiro de visitas, mas em vez de virar à esquerda, algo me fez continuar em direção ao que parecia a entrada da cozinha. A mensagem anônima ardia em minha memória. Quem a enviou sabia algo que eu não sabia. Alguém sentia que eu estava em perigo suficiente para se arriscar, avisando um estranho. Maria estava em uma pia enorme, lavando copos de cristal com precisão metódica. Suas costas voltadas para mim não reconheceram minha presença, embora meus passos devessem ser audíveis nos pisos de mármore. Ela continuou seu trabalho como se eu fosse invisível. A porta dos fundos da cozinha estava logo além, levando ao que parecia um jardim. Liberdade, ar fresco, espaço para pensar claramente. Longe dos olhos vigilantes de Ricardo e Emília. Passei silenciosamente por Maria, esperando que ela se virasse para questionar minha presença, para alertar meus anfitriões. Ela nunca levantou a vista de sua lavagem, embora seus ombros se tensassem ligeiramente. Ao passar, a porta se abriu silenciosamente para um gramado bem cuidado, digno de um clube de campo. Sensores de movimento iluminaram meu caminho através da grama perfeitamente cortada em direção a um portão na cerca dos fundos da propriedade. Meu telefone se sentia pesado no bolso, carregando seu aviso misterioso como uma bomba relógio. Postes de luz além do portão prometiam anonimato, distância de qualquer perigo que havia provocado essa mensagem urgente. Caminhei mais rápido, meus sapatos sociais escorregando ligeiramente no orvalho, não me importando com manchas ou aparências. O portão se abriu para uma rua residencial quieta, com mansões que provavelmente abrigavam milionários e seus segredos. Tirei meu telefone com dedos trêmulos, abri o aplicativo de corridas e pedi uma coleta um quarteirão longe do endereço de Ricardo. 5 minutos até a chegada, 5 minutos para decidir se era paranoia ou proteção de algo real. O telefone em minha mão se sentia como evidência de conspiração ou paranoia.
Não conseguia distinguir, mas essa mensagem, essas maiúsculas urgentes, haviam ativado todo o instinto de sobrevivência que Margarita me havia ensinado. Quando alguém te avisa de perigo, sempre dizia, escute primeiro e pergunte depois. As luzes do Uber apareceram no final do quarteirão, cortando a escuridão suburbana como uma tábua de salvação. Subi no banco traseiro, dei ao motorista meu endereço em Coyoacán, e imediatamente disquei o número que havia despedaçado minha noite. Tocou 2 vezes antes que uma voz respondesse, cuidadosa, anônima, deliberadamente neutra. Esperava que você ligasse. Quem é você? Minha voz saiu mais áspera do que pretendia. Por que me avisou? Não posso me revelar, mas você estava em perigo imediato esta noite. Isso é impossível. Eu estava jantando com meu filho. Uma pausa que se estendeu demais. Então seu filho deve 2,3 milhões de dólares a pessoas que quebram ossos quando o pagamento se atrasa. O motorista do Uber olhou pelo retrovisor enquanto nos incorporávamos ao trânsito, provavelmente se perguntando por que seu passageiro havia ficado em silêncio total no meio da conversa. Apertei o telefone mais forte, as palavras da voz anônima ecoando em minha cabeça como marteladas. Isso é impossível, repeti, embora minha voz não tivesse convicção. Ricardo tem imóveis. Vive em uma mansão. Ele pediu emprestado contra tudo para financiar dívidas de jogo, cassinos clandestinos, pôquer de altas apostas, apostas esportivas com agiotas organizados. A voz permaneceu calma, metódica. 2 semanas para pagar ou enfrentar consequências físicas sérias. Minha mão livre encontrou a maçaneta da porta instintivamente, como se pudesse escapar desta informação fugindo do carro em movimento. Bairros caros de Polanco desfilavam lá fora, gramados perfeitos escondendo segredos imperfeitos. Mesmo se fosse verdade, disse devagar, o que isso tem a ver com me avisar para sair do jantar? O uísque que você trouxe continha Zolpidem. Multiplica os efeitos do álcool por 5, tornando você extremamente suscetível a sugestões. As palavras bateram como um golpe físico. A tontura inusual, como 2 copos me afetaram como 6. Minha crescente disposição para discutir detalhes de negócios que normalmente manteria privados. Isso é. Me detive, lembrando da insistência ansiosa de Ricardo em abrir meu presente imediatamente. O monitoramento cuidadoso de Emília do meu consumo, sua coordenação para reencher meu copo antes que eu notasse que havia esvaziado. Documentos legais estavam preparados antecipadamente, continuou a voz implacavelmente. Transferência completa de suas propriedades de restaurantes e ativos empresariais. Procuração concedendo ao seu filho controle total. A única coisa faltando era sua assinatura. O motorista do Uber manteve os olhos na estrada, ignorando profissionalmente a angústia óbvia de seu passageiro. Olhei ruas suburbanas que de repente pareciam sinistras, cada janela bem iluminada potencialmente escondendo traições similares. Como você sabe tudo isso? Isso não importa. O que importa é que você escapou antes de assinar qualquer coisa. O Zolpidem com álcool pode causar lacunas de memória, facilitando alegações de que você transferiu tudo voluntariamente. Pensei na energia nervosa de Ricardo, o calor ensaiado de Emília, suas perguntas pontuais sobre planos de sucessão e aposentadoria. A noite se reproduzia em minha memória com um contexto horripilante novo. Cada brinde, cada copo reenchido, cada toque estratégico projetado para baixar minha guarda. Meu filho não faria isso, mas o protesto morreu em minha garganta. O menino que uma vez me pedia para ler histórias para dormir, havia crescido e se tornado um homem desesperado o suficiente para drogar seu próprio pai. Os agiotas lhe deram 2 semanas. Esse prazo vence em 11 dias. Por que você está me ajudando? Porque o que eles planejavam estava errado. Por que você merece saber a verdade sobre as pessoas em quem confia? O chamador anônimo sabia detalhes que nenhum estranho deveria possuir. Valores de dívidas, nomes de drogas, especificações de documentos ilegais. Alguém com acesso íntimo à conspiração de Ricardo e Emília. Quem você é realmente? Alguém que vê mais do que as pessoas percebem. Alguém que não podia ficar parada vendo um homem inocente ser destruído por ganância familiar. Maria. A realização me atingiu como um raio. Sua eficiência nervosa durante o jantar, como ela evitou o contato visual, sua não reação deliberada quando passei pela cozinha. Ela havia sabido do plano e escolheu consciência sobre segurança no emprego. Obrigado, disse em voz baixa. Não me agradeça ainda. Logo eles vão perceber que você foi embora. Ricardo está desesperado o suficiente para tentar novamente.
possivelmente com métodos mais perigosos. O Uber seguia em direção a Coyoacán, cada quilômetro aumentando a distância entre mim e o filho que pensei conhecer. Meu telefone mostrava 3 chamadas perdidas de Ricardo, provavelmente se perguntando o que estava demorando tanto no banheiro. O que devo fazer? Se proteja, mude as fechaduras, informe seus advogados, mova ativos financeiros para contas que Ricardo não possa acessar, conheça seu negócio de dentro para fora, cada vulnerabilidade, cada rotina. O motorista me olhou pelo espelho. Estamos na metade do caminho para Coyoacán, senhor. Está tudo bem aí atrás? Assenti, não confiando na minha voz. Através do telefone ouvi a respiração constante do chamador anônimo, esperando minha próxima pergunta. Você testemunhará se isso for para o tribunal? Não posso, mas a verdade tem uma forma de sair quando as pessoas escavam o suficiente. 3 chamadas perdidas a mais apareceram na minha tela. O pânico de Ricardo cresceria conforme os minutos no banheiro se esticassem em uma ausência óbvia. Logo ele perceberia que eu fugi deliberadamente, e o desespero tornaria perigoso. Tenha muito cuidado, avisou a voz. Pessoas desesperadas tomam decisões desesperadas. Seu filho tem 11 dias para encontrar 2,3 milhões ou enfrentar consequências piores que a falência. A chamada terminou, me deixando sozinho com o jazz suave do motorista do Uber e o peso da destruição familiar completa. Em uma noite eu havia ganhado um filho e o perdi novamente. Aprendi o preço da confiança e o custo da ingenuidade. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Pai, onde você está? Estamos preocupados. Olhei a mensagem, depois a apaguei sem responder. O homem que enviou essas palavras havia planejado me drogar e roubar tudo que Margarita e eu construímos juntos. O motorista do Uber pigarreou gentilmente. Senhor, estamos nos aproximando da Ponte dos Poetas. Ainda quer ir para o endereço original? Olhei as luzes da cidade refletidas na água escura, depois de volta para meu telefone mostrando a rota para Polanco, ainda disponível no GPS. A segurança estava à frente em Coyoacán, mas o confronto esperava atrás em Polanco. Pela primeira vez na minha vida, tinha que escolher entre me proteger e proteger o que restava da minha família. O horizonte familiar de Coyoacán acenou através do para-brisa do Uber, prometendo segurança no conforto da minha poltrona desgastada onde a memória de Margarita vivia em cada fio. Mas a segurança se sentia como covardia agora, sabendo do que Ricardo era capaz quando o desespero batesse novamente. Tirei a foto do casamento de Margarita da minha carteira, bordas macias por anos de manuseio, seu sorriso tão radiante quanto o dia em que nos casamos. Havíamos prometido construir algo significativo juntos. Ela nunca recuava em conversas difíceis. Nunca escolhia conforto sobre fazer o que era certo. Ela não fugiria, sussurrei para sua imagem. O motorista me olhou pelo retrovisor. Está tudo bem aí atrás, senhor. Na verdade, não. Me endireitei no assento, a decisão se cristalizando como aço no meu peito. Preciso fazer uma ligação, depois mudamos o destino. Meus dedos tremeram ao discar 190. 2 toques, depois uma voz profissional. Serviços de emergência. Qual é sua emergência? Minha família está tentando me envenenar por dinheiro. As palavras soaram surreais ao dizê-las, como falas de um drama televisivo. Tenho evidências e eles ainda estão no local com documentos legais preparados. Senhor, você está em perigo imediato. Não agora, mas preciso de oficiais na Avenida Reforma 247 Polanco. Estou voltando lá para reunir evidências. As perguntas do despachante vieram rápidas. Natureza do envenenamento, número de suspeitos, armas presentes. Respondi metodicamente. Meu treinamento empresarial assumindo o controle, fatos claros, detalhes específicos, informações acionáveis. Oficiais a caminho, chegada estimada em 20 minutos. Senhor, aconselho fortemente a não voltar até que. Entendo o risco. A foto de Margarita me olhou. Seus olhos com aquela expressão que ela fazia quando eu precisava ser mais corajoso do que me sentia. Mas se eu não voltar, eles vão destruir evidências e tentar isso com outra pessoa. Após desligar, me inclinei em direção ao motorista. Mudança de planos, estamos voltando para Polanco. Senhor, você parece muito alterado, talvez devesse pensar melhor. Não é uma decisão impulsiva. Olhei para ele pelo espelho. Às vezes você tem que escolher entre estar seguro e fazer o que é certo. A viagem de volta se sentiu diferente. As luzes de rua iluminavam determinação em vez de confusão, propósito em vez de dor.
Cada quilômetro me aproximava de confrontar o filho que criei, a família em que confiei, o futuro que teria que reconstruir do zero. A voz de Margarita parecia sussurrar da fotografia. Família significa dizer a verdade, mesmo quando dói. 20 minutos depois, dobramos na rua. Carros policiais se aproximavam do lado oposto, luzes apagadas mas incontestavelmente oficiais. Meu coração batia forte ao perceber que isso realmente estava acontecendo. Estava prestes a destruir minha família para me salvar e possivelmente salvar outros. Espere na esquina, disse ao motorista. Isso pode demorar um tempo. Caminhar pela entrada curva se sentiu como se aproximar de uma execução. O exterior perfeito da mansão escondia tal mal calculado, tal traição desesperada. Minha mão tremeu ao alcançar a campainha. Hora de enfrentar meu filho. Os toques da campainha ecoaram como um toque de finados. Passos se aproximaram rapidamente, rápidos demais para preocupação casual. Ricardo abriu a porta com força, alívio e suspeita batalhando em seus traços. Pai, onde você esteve? Seu sorriso parecia pintado. Estávamos muito preocupados. Desculpe, filho. Forcei minha voz a soar apologética. Precisava de ar fresco. Me senti tonto após toda aquela comida rica. Tonto. Seus olhos se aguçaram. Você ficou fora quase meia hora. Emília pensou que algo terrível havia acontecido. O tempo passou voando. Belo bairro que você tem. Caminhei mais do que planejava. Emília apareceu atrás de Ricardo, seu vestido de grife amassado por caminhadas nervosas. Sua máscara de anfitriã perfeita escorregou por um momento, revelando pânico bruto por baixo. Juan, você nos deu um susto tremendo. Ela alcançou meu braço com dedos que tremiam ligeiramente. Está se sentindo melhor agora? Muito melhor, obrigado. Permiti que ela me guiasse para dentro, notando como seu aperto durava tempo demais, apertado demais. O vestíbulo se sentia menor agora, opressivo em vez de impressionante. Cada detalhe caro me lembrava do dinheiro sujo que havia comprado esta ilusão de sucesso. Talvez você tenha bebido muito vinho no jantar. A risada de Emília soou frágil. Vamos te dar água. Na verdade, acho que gostaria de me sentar novamente. Me movi deliberadamente em direção à sala de jantar. Se não se incomodam. Ricardo e Emília trocaram um olhar carregado de significado que supostamente eu não deveria ver. Sua resposta coordenada se sentia ensaiada, como atores que esqueceram suas falas. Claro, pai. O que você precisar? A sala de jantar havia sido reorganizada apressadamente na minha ausência. Papéis que poderiam ter estado espalhados na mesa não eram mais visíveis. Maria se movia eficientemente entre cozinha e sala de jantar, sua energia nervosa mais pronunciada. Me sentei novamente na cabeceira, notando como Ricardo e Emília me flanqueavam exatamente como antes. Os copos de cristal haviam sido recolhidos, os pratos empilhados, mas a atmosfera crepitava com tensão não dita. Espero que não se incomodem, disse Emília com cuidado. Mas limpamos um pouco, não queríamos deixar tanto trabalho para Maria. Muito considerado, sorri brandamente me perguntando que evidências eles haviam escondido enquanto estive fora. Ricardo tamborilava seus dedos contra a mesa de mogno, um hábito nervoso da infância que traía sua ansiedade agora. Então, pai, você está se sentindo completamente recuperado? Sem mais tonturas ou confusão? A pergunta carregava subtons que fingi não ouvir. Claro como um sino, filho. Aquele ar fresco fez maravilhas. Emília se inclinou com preocupação calculada. Sabe, refeições ricas afetam diferente conforme envelhecemos. Talvez da próxima vez planejemos algo mais leve. Próxima vez, como se houvesse uma depois desta noite. Sempre tive constituição forte, respondi uniformemente. Leva mais que boa comida e vinho para me derrubar. Maria apareceu com copos d'água frescos, seus movimentos agudos e eficientes. Ao colocar o meu, seus dedos roçaram a borda da mesa no que poderia ser um tremor acidental. Ricardo olhou seu relógio. Um gesto tão sutil que quase perdi. Qualquer cronograma contra o qual estavam trabalhando estava se encurtando. Bem, disse com brilho forçado. Já que você está se sentindo melhor, talvez possamos continuar à noite. Sei que Emília esperava mais conversa. Absolutamente. O sorriso de Emília poderia ter acendido o lustre. Temos tanto para colocar em dia. Mas algo havia mudado na minha ausência.
Seu desespero se filtrava pelas rachaduras de sua atuação e eu senti a noite se construindo em direção a um clímax. Ricardo se levantou de repente e se dirigiu ao bar. Pai, vamos fazer mais um brinde antes que a noite termine. As mãos de Ricardo tremiam quase imperceptivelmente ao medir o uísque em copos de cristal frescos. Observei-o trabalhar, notando como ele demorava no meu copo, adicionando líquido extra que captava a luz diferente do âmbar dos destilados. Sabe, comecei casualmente. Quero te contar sobre o dia em que você nasceu, Ricardo. Seus ombros se tensaram ligeiramente. Pai, isso é doce, mas talvez devêssemos brindar primeiro. Este uísque é bom demais para deixar esfriar. Isto é importante, filho. Me recostei na cadeira, mãos cruzadas pacificamente. Sua mãe esteve em trabalho de parto por 14 horas, o dia mais longo da minha vida. Emília se inclinou com entusiasmo forçado. Juan, o uísque vai perder sabor se esperarmos muito. Não podemos beber e escutar ao mesmo tempo. Paciência, querida. Algumas histórias não podem ser apressadas. Observei Ricardo trazer os copos para a mesa, notando o leve sedimento girando no meu ao captar a luz do lustre. Onde eu estava? Ah, sim. Margarita estava convencida de que algo estava errado, porque o parto estava demorando tanto. Ricardo colocou meu copo com cuidado, garantindo que eu visse a porção generosa. O dele continha significativamente menos, cristalino sem partículas incomuns. O médico nos assegurava que tudo era normal. Continuei, erguendo meu copo como para examinar a cor do uísque. Mas sua mãe tinha instintos para essas coisas, sempre sabia quando algo não estava bem. Fascinante, interrompeu Emília, seu sorriso se tensando. Mas certamente esse brinde está esfriando. Histórias de família são melhores com bom uísque. Girei meu copo gentilmente, vendo partículas estranhas dançarem no âmbar. Zolpidem, segundo o meu chamador anônimo. Suficiente para me tornar complacente, sugestionável, assinar tudo que Margarita e eu construímos? Você está certo sobre saborear bom uísque, concordei, aproximando o copo dos meus lábios sem beber. Margarita sempre dizia que paciência faz tudo ter gosto melhor. O olho de Ricardo se contraiu. Pai, você está falando há 10 minutos, o uísque realmente está esfriando. O tempo voa compartilhando memórias. Gesticulei expansivamente com meu copo, usando o movimento para evitar beber. Mencionei o quão pequeno você era? Apenas 3 quilos, mas tinha o aperto mais forte que já senti. Emília se levantou abruptamente e se moveu atrás da minha cadeira, suas mãos pousando nos meus ombros com intimidade praticada. Juan, você é um contador de histórias maravilhoso. Por que não brindamos ao nascimento de Ricardo? Depois você continua. Seus dedos pressionaram meus ombros com insistência crescente. Eu podia sentir seu desespero através do toque. O plano estava desmoronando, e eles sabiam. Sua mãe disse que você seria teimoso desde o primeiro dia, continuei, fingindo não notar a pressão de Emília. Ela estava certa, não estava? Uma vez que você se propõe algo, nada te para. A compostura de Ricardo rachou ligeiramente. Pai, por favor, só um gole. Depois nos conte sobre mamãe. A coisa sobre teimosia, murmurei, ainda segurando meu copo intocado, é que pode ser virtude ou vício. Margarita sempre se preocupava com qual caminho você escolheria. A sala caiu em silêncio, exceto pelo suave tinir de Maria lavando pratos na cozinha. Ricardo e Emília me encaravam com frustração mal oculta, seu plano perfeito se desfazendo a cada minuto. Eu acho, disse devagar, que Margarita teria o coração partido ao ver as escolhas que você fez. O rosto de Ricardo empalideceu. O que você quer dizer com isso? Antes que eu pudesse responder, 3 batidas firmes ecoaram da porta da frente. Autoritárias, inconfundíveis. Polícia, abram a porta. O copo de Ricardo escorregou de seus dedos, quebrando contra o piso de mármore enquanto seu rosto perdeu toda a cor. O clique metálico das algemas cortou o silêncio atônito da sala de jantar como um martelo de juiz. Ricardo ficou congelado, seu rosto da cor de pergaminho velho, enquanto o oficial sênior avançava com autoridade praticada. Ricardo Martínez. Você está preso por tentativa de envenenamento, conspiração para cometer fraude e abuso de idosos. A voz do oficial carregava o peso de anos lidando com traições familiares. Você tem o direito de permanecer calado. Isso é loucura. A voz de Ricardo quebrou como a de um adolescente. Oficial, é só um mal-entendido. Meu pai está confuso.
Pai, por favor. A histeria de Emília crescia como uma chaleira fervendo. Diga a eles que isso é um erro terrível. Me levantei devagar. O copo intocado de uísque envenenado ainda em minha mão, o sedimento girando como segredos culpados no âmbar. Não há erro. Este copo contém o que meu filho adicionou para me fazer assinar documentos de transferência de negócios. O oficial júnior aceitou o copo com luvas de látex, erguendo-o à luz do lustre. As partículas estranhas eram visíveis, evidência inegável de traição calculada. Senhor, tentativa de envenenamento carrega de 8 a 12 anos mínimo, informou o oficial sênior enquanto as algemas se fechavam. Conspiração e abuso de idosos adicionam tempo extra. Os joelhos de Ricardo fraquejaram ligeiramente. 12 anos? Mas os agiotas. Eles vão me matar se eu não pagar em 11 dias. O rosto de Emília empalideceu. Ricardo, cale a boca. Não diga mais nada. Mas Ricardo estava além do pensamento estratégico. Pai, você não entende. Eles ameaçaram quebrar minhas pernas, depois me matar. Eu não tinha escolha. Você tinha escolhas, respondi baixinho. Você escolheu o jogo sobre a família. Você escolheu o crime sobre o trabalho honesto. Você escolheu envenenar seu próprio pai em vez de enfrentar as consequências. Os oficiais trocaram olhares. Eles haviam ouvido justificativas desesperadas antes, mas tentativa de parricídio por dívidas de jogo se registrava como particularmente perturbador. Emília Martins, anunciou o oficial júnior. Você também está presa como co-conspiradora. Não. As unhas perfeitamente manicuradas de Emília arranharam a borda da mesa. Eu não planejei nada. Ricardo me forçou a ajudar. Eu também sou vítima. A expressão do oficial sênior sugeria que ele havia ouvido essa defesa muitas vezes. Senhora, as evidências mostram que você pesquisou as preferências da vítima e participou do plano de drogá-la. Enquanto os levavam em direção à porta da frente, Ricardo se virou com olhos que seguravam uma última tentativa de manipulação desesperada. Pai, como você pôde fazer isso conosco, sua própria família? Mamãe teria o coração partido. Sua mãe valorizava honestidade sobre conforto, respondi firmemente. Ela nunca perdoaria o que você tentou esta noite. Maria surgiu da cozinha, sua máscara profissional finalmente caindo para revelar satisfação misturada com tristeza. Ela havia testemunhado justiça. Mas entendia o custo humano. A mansão caiu em silêncio, exceto pelo som distante de portas de carros fechando e motores ligando. Luzes azuis e vermelhas pintavam as paredes caras em cores de consequência, enquanto os veículos policiais desapareciam na noite. Parado sozinho na sala de jantar onde minha família havia tentado me destruir, senti a presença de Margarita como uma mão quente no meu ombro. Ela teria feito a mesma escolha. O cristal caro jazia quebrado nos pisos de mármore, o uísque envenenado se espalhando como sangue derramado. Evidência de quão perto estive de perder tudo pelo que trabalhei para construir. Meu telefone vibrou com uma mensagem do oficial sênior. Processamento na delegacia levará 2 ou 3 horas. Precisaremos de sua declaração formal. Hora de completar o que comecei. Hora de garantir que a justiça fosse servida apropriadamente. A delegacia em Polanco fervilhava com atividade noturna. Prisões por dirigir embriagado, distúrbios domésticos e agora o caso de conspiração da minha família. Ricardo e Emília estavam em celas separadas, suas roupas de grife absurdas contra paredes cinzas institucionais. Através do vidro reforçado, vi Ricardo andando de um lado para outro em sua cela como um animal enjaulado. A cada poucos minutos ele olhava para onde eu estava dando minha declaração. Sua expressão ciclava entre fúria e súplica desesperada. Senhor Martins, o detetive Hernandes colocou seu café com precisão deliberada. Vamos repassar sobre os Oupiden. Como você soube o que procurar? Uma dica anônima, respondi honestamente. Alguém ligou me avisando do plano. Sabia detalhes específicos sobre a droga e seus efeitos. Alguma ideia de quem poderia ser? Pensei na eficiência nervosa de Maria durante o jantar, seu posicionamento cuidadoso para observar sem parecer. Nenhuma ideia. Mas quem quer que fosse, salvou minha vida. Os soluços de Emília ecoavam da área de detenção feminina através do caos da delegacia. Sua histeria se destacava como uma sirene. É tudo culpa do Ricardo. Sua voz era audível. Eu só segui porque estava com medo. O detetive Hernandes ergueu uma sobrancelha. Medo não desculpa conspiração para abuso de idosos e fraude.
Encontramos os documentos legais preparados no escritório do Sr. Ricardo. Procuração, transferências de negócios, o pacote completo. Quanto tempo eles vão cumprir? Tentativa de envenenamento sozinha, 8 a 12 anos. Adicione conspiração, abuso e fraude. Ricardo está olhando para 15 a 20. Emília pode ter menos se cooperar, mas ainda enfrenta tempo sério. Os números se sentiam surreais. Meu filho passaria seus 40 anos na prisão porque não conseguia aceitar responsabilidade por seu vício em jogos. Os agiotas que ele mencionou, continuou o detetive. Precisaremos de detalhes sobre essas ameaças. Pode explicar seu desespero, embora não desculpe tentativa de assassinato. Através da janela, vi Ricardo afundado no banco estreito de sua cela, cabeça nas mãos. 20 anos da minha vida criando, ensinando certo e errado, construindo um legado que ele pudesse herdar. Tudo destruído por sua incapacidade de enfrentar consequências como adulto. Pai. Sua voz ecoou de repente pela delegacia ao me ver através do vidro. Por favor, eu vou pagar tudo de volta. Vou para tratamento, vou mudar. As mesmas promessas que ele fez em nossa última discussão sobre dinheiro. A mesma manipulação que funcionava quando ele era mais jovem, e eu mais ingênuo, sobre habilitar comportamento destrutivo. Senhor Martins, observou o detetive meu surto com meu filho, ele vai continuar tentando manipulá-lo. Padrão em crimes financeiros familiares. Eu sei. Sua mãe sempre dizia que eu era muito mole com ele. Talvez se eu tivesse sido mais firme antes. Não é sua culpa, senhor. Filhos adultos tomam suas próprias decisões. Emília apareceu na janela de sua cela, maquiagem borrada como tinta de guerra. Juan, por favor, fale com eles. Diga que fui coagida, eu nunca quis machucá-lo. Seu desespero se sentia familiar. O mesmo tom que Ricardo usava em mentiras infantis. Nenhum deles aceitava responsabilidade, ambos culpando circunstâncias fora de seu controle. Detetive, preciso perguntar algo importante. Me inclinei para a frente, a decisão se cristalizando. A pessoa anônima que me avisou arriscou tudo para salvar um estranho. Se eu soubesse quem é, gostaria de ajudá-la. Entendido. Se ela se apresentar, garantiremos que sua cooperação seja notada. As luzes fluorescentes da delegacia zumbiam acima, projetando sombras duras que revelavam verdade sem elogios. A fachada perfeita da minha família havia desmoronado, expondo a criminalidade desesperada por baixo. 3 horas depois, papelada completa e declarações gravadas, eu estava no saguão da delegacia. Um oficial se aproximou com chaves de carro. Pronto para ir para casa, Sr. Martins? Vamos levá-lo de volta para Coyoacán. Tirei meu telefone, olhando o número que salvou minha vida. Na verdade, preciso fazer uma ligação primeiro, para agradecer alguém que merece saber como isso terminou. O telefone tocou 2 vezes antes que uma voz familiar respondesse, não mais disfarçada pelo medo, mas quente com preocupação genuína. Aqui é Maria Gonzalez. Como o senhor está, Sr. Martins? Maria, o alívio me inundou como sol quente. Você esteve lá o tempo todo, viu tudo e ainda encontrou coragem para me salvar. Não podia deixar que o machucassem. O senhor me tratou com gentileza quando seu filho e sua esposa me tratavam como mobília. Sentado no saguão da delegacia quase à meia-noite, me vi chorando pela primeira vez desde o funeral de Margarita. Não de dor, mas de gratidão esmagadora pela coragem moral desta mulher. Maria, como você soube dos Zolpidem, os documentos, tudo? 3 dias atrás, estava limpando o escritório do Sr. Ricardo quando os ouvi planejando. Falavam como se eu não fosse humana, como se não entendesse espanhol ou não importasse se entendesse. A crueldade casual me atingiu mais que a tentativa de envenenamento. Meu filho havia se tornado alguém que descartava dignidade humana, baseado em títulos de trabalho e status migratório. Discutiram tudo, a droga, quanto usar, onde esconder os papéis. A senhora Emília pesquisou suas comidas favoritas, rotinas de negócios, tudo para manipulá-lo. Você arriscou seu emprego, possivelmente deportação para avisar um estranho. Não um estranho. Sua voz se suavizou. Um homem bom que me lembrava meu pai, alguém que dizia por favor e obrigado e realmente me olhava ao falar. O oficial gesticulou que minha carona estava pronta, mas esta conversa importava mais que conveniência. Preciso te perguntar algo importante. Você tem outro emprego alinhado? Não, senhor. Depois desta noite, duvido que consiga referências dos Martins.
Tenho 7 restaurantes na cidade do México. Preciso de uma gerente para meu estabelecimento mais novo, alguém em quem possa confiar completamente, alguém com seu caráter moral e julgamento. O silêncio se estendeu pela conexão. Quando Maria falou novamente, sua voz tremia de emoção. Senhor Martins, o senhor não precisa. Não é caridade. Preciso de funcionários que façam o que é certo quando ninguém está olhando. Esta noite você provou ser exatamente isso. O salário seria de 60 mil pesos no início, benefícios de saúde, participação nos lucros depois de um ano, mais todo o treinamento para avançar na gestão de restaurantes. O soluço de Maria foi audível pelo telefone. Senhor, eu não sei o que dizer. Diga que vai começar na segunda-feira de manhã, às 10, no estabelecimento de Condesa. Estarei lá para treiná-la pessoalmente. O oficial esperou pacientemente enquanto completava os arranjos com Maria. Troca de endereços, confirmação de data de início, promessa de assistência com visto se necessário. Ao desligar finalmente, me senti mais leve que em meses. A viagem de volta para Coyoacán passou em silêncio confortável. Luzes de rua iluminavam bairros familiares onde honestidade ainda importava mais que riqueza, onde pessoas trabalhavam duro sem esperar que outros financiassem seus erros. Minha casa modesta me recebeu como um velho amigo. Dentro, fotos da família cobriam a geladeira, Ricardo em várias idades, Emília em seu casamento, Margarita sorrindo de tempos melhores. Removi a foto de Ricardo com cuidado, não a destruindo, mas colocando-a em uma gaveta da cozinha. Algumas memórias mereciam preservação, mas não visibilidade diária. A foto do casamento de Emília seguiu o mesmo caminho. A de Margarita ficou na geladeira, seu sorriso aprovando justiça servida e novas amizades ganhas por coragem moral. No meu calendário escrevi Maria 10 horas segunda-feira no espaço para compromissos importantes. Embaixo, novo começo. Lá fora, a cidade do México zumbia com atividade honesta de madrugada, trabalhadores do turno da noite indo para casa, do turno da manhã começando seu dia. Pessoas que entendiam que integridade não se compra com dinheiro emprestado nem se rouba por manipulação familiar. Margarita teria amado a história de Maria. Sempre dizia que os melhores funcionários eram aqueles que faziam o que era certo pelas razões certas, sem importar o custo pessoal. Meu telefone vibrou com uma mensagem final do detetive Hernandes. Suspeitos formalmente acusados. Julgamento marcado para agosto. Seu testemunho será crucial. Apaguei as luzes e subi, finalmente pronto para dormir em paz. Amanhã traria novos desafios, mas esta noite, justiça havia sido servida por pessoas boas tomando escolhas difíceis. No meu quarto, o perfume de Margarita ainda estava na penteadeira. Um lembrete de que amor significa proteger pessoas do mal, mesmo quando esse mal vem da família. Especialmente quando vem da família.